Vamos lá, então. Tá? Então, herança, a gente viu que a gente usa o extend, então a gente faz uma... Fala aqui, ó, a disciplina EAD estendeu a disciplina, aí colocou mais ações para ela, sobrescreveu um método, então a gente fala que ó, lá na disciplina a gente tem o método imprimir, mas aqui esse método tem mais coisa, então a gente usa o que? O super para utilizar métodos da classe mãe, tá? Ou o super com parentes para usar o construtor da classe mãe. Então, isso a gente tudo viu. A gente viu que o dis indica desta classe e o super da classe mãe. Beleza? Quando eu vou escrever, quando eu tenho um método na classe mãe e quero melhorar ele na classe filha, eu tenho que sobrescrever, tá? Ou seja, escrever ele de novo, ou descartar, então eu coloco override aqui para descartar ele, e aí eu reescrevo esse método que tem que ter exatamente a mesma assinatura. O que é assinatura? Assinatura é o nome seguido os seus parâmetros. Tá? Então o método tem que ter as mesmas assinaturas para ele poder ser sobrescrito. E aí a gente continuou falando desse processo de generalização. Então eu tenho um conjunto de classes aqui, aí eu vejo que tem muita coisa semelhante. E aí o que eu faço? Eu faço uma generalização, crio uma classe maior que as outras vão herdar características dela. Você vai herdar tudo que ela tem e vai estender. Então, quando a gente fala de herança, a gente está falando de extensão, aumentar a funcionalidade, tá? Então, a generalização é o processo onde eu tenho as classes filhas e gero a classe mãe. Geralmente, essa classe mãe não faz parte do conceito da aplicação. Dentro da aplicação do sistema acadêmico, eu não tenho a pessoa. Tá? Essa pessoa é algo abstrato, então aí já surge a ideia de classe abstrata. Tá? E a especialização é aquele processo onde eu já tenho algo, esse cara continua existindo, mas eu tenho que colocar características a mais. E aí, então eu crio uma especialização disso. Os dois são herança, tá? Só que a forma de como eu chegar na herança. Essa aqui eu tenho as classes filhas e vejo algo muito semelhante nelas, e aí eu crio uma classe mãe que tenha todos os dados que são comuns a essas classes. E a especialização quando eu quero melhorar uma classe que eu já tenho lá, que ela vai continuar existindo, tá? Que ela pertence ao conceito da minha aplicação, porém, eu preciso algo a mais nela, tá? Ah, mas eu não poderia colocar aqui dentro, mas um aluno normal, ele não precisa ter esses dados. Ah, então tá. Então, significa que quando eu tenho algo que não supre a minha necessidade total, então eu crio uma classe nova, então eu especializo essa classe anterior, adicionando ações e é, atributos a ela para que ela supra alguma necessidade específica. Porém, aquela classe anterior continua suprindo alguma outra característica, alguma outra necessidade dentro da minha aplicação. Tá? Aí o polimorfismo, a gente viu que quando a gente cria um objeto, um identificador da classe mãe, lá dentro eu posso colocar qualquer um das classes filhas, tá? Objetos de qualquer classe filha. Então, dentro, ó, tanto PO, ED1 e ED2 são disciplinas. Porém, em PO eu coloquei uma disciplina comum, em ED2 eu coloquei uma disciplina EAD, em ED1 eu coloquei outra disciplina normal. Mas todas são disciplinas. Por quê? Porque há esse esquema de eu posso criar da classe mãe o identificador para a classe mãe, dentro dele eu posso colocar objetos da classe filha. Tá? Então, isso a gente tem que ter em mente que isso a gente pode fazer. Então, ó, criei classe disciplina, a disciplina EAD é uma herança de disciplina, então, dentro da disciplina eu posso ter tanto disciplina quanto disciplina EAD. Então, o objeto que eu colocar lá, eu posso utilizar. Só que lembrar, quando você coloca na disciplina, você só pode usar os métodos relacionados à disciplina e não a disciplina EAD, a não ser que você faça o casting que a gente viu lá como que faz. Tá? Então a ideia essa é o polimorfismo, ou seja, dentro de um objeto disciplina eu posso ter objetos diferentes baseados na classe mãe, nas classes filhas. E aí o que eu posso fazer? Se eu chamar um método, o próprio Java vai definir que tipo de objeto que é esse. Esse objeto é um objeto do tipo disciplina EAD. Então, ele vai chamar o método lá da disciplina EAD e não o método da disciplina. Então, isso aí é bastante interessante, bastante importante a gente saber. Aí está o conceito de classe abstrata. Então, a classe abstrata é quando?
Geralmente são orientados no processo de generalização. Tá? Por quê? Porque, na verdade, você tem os conceitos, você viu que esses conceitos relacionados à sua aplicação, eles são muito parecidos, tá? E aí você cria um conceito maior, que seria a pessoa, e aí você joga tudo aquilo que é comum para dentro da pessoa. E aí o que acontece? Essa pessoa passa a existir no conceito da sua aplicação, porém ele não faz parte da sua aplicação. Então ela vira uma classe abstrata. Por quê? Porque eu nunca vou instanciar uma pessoa. Eu nunca vou cadastrar uma pessoa dentro do meu sistema acadêmico. Eu vou cadastrar o quê? Eu vou cadastrar técnico administrativo, vou cadastrar professor, vou cadastrar aluno. Tá? E aí, essa é a ideia de classe abstrata. Então, é algo que não existe dentro do meu sistema, tá? Não vai estar nos menus da minha aplicação lá, porém, conceitualmente, ela veio de um processo de herança. E aí está a implementação de classe abstrata. Então, o que eu faço? Eu coloco abstract, tá? No nome da classe, tá? Public Abstract Class. Tá? Então, falo que é uma classe abstrata. Põe o nome dela, da mesma forma que a gente trabalhava com classe. Então, a única coisa que eu faço é adicionar esse cara aqui. Só que aqui eu posso criar métodos abstratos. Mas para que métodos abstratos? Os métodos abstratos são métodos que para a pessoa eu não tenho como implementar. Porém, para as outras, para os objetos da classe filho, das classes filhas, eu tenho como definir. Então, eu coloco ele como abstract. Qual é o objetivo de colocar como abstract? Eu não sou obrigado a implementar. Tá? Dentro da minha classe abstrata, eu não preciso implementar um método abstrato. Eu só identifico, ó, tem que ter esse método. Qualquer classe filha da classe pessoa vai ter que ter esses dois métodos implementados de alguma forma. E ela não fala que como tem que ser ou como não tem que ser. Ela fala que tem que ter isso daí e acabou. Tá? Então, está aqui uma classe abstrata, não pode ter instanciado, então eu não posso criar um objeto dela. E os métodos abstratos são de implementação obrigatória para subclasses. Então, qualquer classe que herdar de pessoa, obrigatoriamente, ela tem que implementar esses métodos que são abstratos. Agora vem a ideia de interface. Então, até agora, a gente viu herança. Então, a gente tem uma dependência da classe mãe. As classes filhas dependem da classe mãe. Tá? Então, existe uma hierarquia. Agora, quando eu falo de interface, interface é uma espécie de contrato. Mas como assim, professor, contrato? Vocês lembram aqui, ó, nas classes abstratas, que eu falo, ó, todo mundo que implementar a pessoa vai ser obrigado a implementar esses dois métodos abstratos, tá? A interface, ela vai servir como se fosse uma classe abstrata. Só que, na interface, eu só especifico quais são os métodos que são obrigatórios a implementar. Professor, mas eu não posso utilizar, então, uma classe abstrata, uma herança com classe abstrata? Não, porque muitas das vezes ele não tem um relacionamento com uma classe mãe. Tá? Um exemplo, deixa eu jogar ali para baixo, tem um exemplo bem legal. Que nem, ó, tanto aluno quanto professor, como responsável, como técnico administrativo, são pessoas. Beleza, herança. Por quê? Porque todos esses caras aqui, ó, precisam ter esses dados, precisam ter essas ações, precisam fazer a sobrescrita desses caras, belezinha. Mas aí eu tenho que falar que o professor e o técnico administrativo pode logar em algum lugar. Ah, põe aqui. Se eu ponho aqui, todo mundo pode logar. Ah, põe aqui dentro só. Ah, se põe aqui, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que fazer processos diferentes para cada um dele. Então, imagina no login lá, vai ter login de professor, login de técnico administrativo. Duas telas diferentes, duas interfaces diferentes para mim poder fazer esse login. Tá? E aí, o que acontece? Eu começo a ter que duplicar muito código, então isso aí gera um caos. Porque eu vou começar a fazer aquilo que eu não queria, tá? Que é duplicar código e fazer todas as coisas iguais. Então surgiu a ideia de interface, é como se fosse uma herança. Mas
Então, ela funciona como se fosse uma classe mãe, porém, ela não tem essa ligação de dependência. Então, o professor ele não herda a característica de logável, não herda. O técnico administrativo também não herda características de logável. O que, que ele faz? Ele tem que implementar essa interface. Então, uma interface nada mais é, olha que coisa estranha, né? Nada mais é complicado. Mas é bem isso daí. Uma interface é a definição de quais os métodos essas classes são obrigadas a implementar para funcionar como um logável. Tá? E aí eu posso usar esse logável como sendo uma espécie de classe. Então, se eu falar, eu quero... Qualquer logável pode acessar. Então, eu posso passar um professor, posso passar um técnico administrativo e ele vai poder acessar esse login que eu tenho dentro do meu sistema, dentro da minha aplicação. Tá? Então, vamos entender mais um pouco sobre interface. Então, é similar a um contrato. Obriga as classes que a implementar, as classes a implementar determinados métodos especificados na interface. Então, se a interface fala, você tem que ter o método X e Y, se eu falar que essa classe implementa essa interface, eu tenho que ter lá dentro o método X e Y. Tá? Um exemplo aqui, então, para toda classe que quer ser logável, tá? Eu tenho que implementar aqui dentro um login e um logout. E aqui dentro um login e um logout. Professor, então se um aluno num determinado ponto ele pode ele pode logar no sistema, então no determinado ponto eu falo, implementa a interface. Ele passa a conseguir logar no sistema, porém ele tem que implementar o login e o logout aqui. Tá? Então é como se fosse uma herança, porém, ele não tem características específicas. Ele só indica, se você tiver isso e isso, você é um objeto logável. Os métodos são declarados de forma abstrata, tendo apenas sua assinatura. Então, não tem implementação nenhuma. Dentro de interface, não tem implementação. Só tem especificação do que tem que ter uma classe para participar desse grupo de logável ou dessa interface logável. Todos os métodos precisam ser públicos. Tá? Não faz sentido ter método privado, porque se eu vou ter que implementar esses métodos, eu não consigo, como se fosse uma herança, eu não consigo ter acesso a esses caras. Então, todos os métodos precisam ser públicos. Aqui uma outra informação, pode-se declarar atributos, porém todos os atributos de uma interface são constantes públicas. Então não convém implementar, definir atributos. Então, quando você coloca o atributo lá, é um atributo fixo, que não pode alterar de valor. Tá? Então não faz muito sentido a gente ter esse cara lá dentro, a não ser que a gente tenha constantes, né? Se for pensar aqui, a gente tenha constantes dentro dessa interface. Eu nunca usei a declaração de atributos. A gente usa sempre a declaração de métodos públicos, tá? Uma interface pode estender outras interfaces. Tá? Então, eu posso ter uma interface mais simples e uma mais complexa, e derivando dessa outra. Não vejo tanto sentido fazer isso. Eu acho que eu nunca vi isso daí, mas eu sei que dentro da organização do Java tem bastante disso. Tá? As classes que implementam uma interface obrigatoriamente precisam implementar todos os métodos declarados na interface. As classes comuns, tá, pessoal? Então, qualquer classe comum que a gente tem dentro da nossa aplicação, a gente tem que implementar todos os métodos declarados, tá? Na interface. Então, você fala assim, essa classe implementa essa interface, então todos os métodos delas têm que estar lá dentro. Agora, se eu tiver uma classe abstrata, eu não preciso implementar todos os métodos. Por quê? Porque, da mesma forma que a classe abstrata eu não preciso implementar os métodos, eu posso ter métodos abstratos, quando eu pego uma classe abstrata e faço ela implementar uma interface, todos os métodos da interface passam a ser métodos abstratos dentro da minha classe.
E aí, na subclasse, eu sou obrigado a implementar tanto o que tem na classe mãe, que é abstrata, como também na interface que essa classe implementa. Eu começo a encadear as coisas. Então, imagine aqui, ó. Imagine que pendurado aqui a pessoa, eu tenho aqui uma interface, que tem 2 métodos. Então, pessoa era obrigada a implementar esses 2 métodos. Porém, pessoa é abstrata. Então, esses 2 métodos que eu tinha na minha interface passa a ser métodos abstratos da pessoa. E aí o aluno tem que implementar os métodos abstratos de pessoa e os métodos que vieram da interface também. Então a gente tem um encadeamento. Imagina se o logável fosse ligado à pessoa, então dentro de pessoa tinha que ter login e logout. Mas aqui dentro eu não estou implementando login e logout. Então o login e logout passa a ser obrigatório ser implementado pelo aluno, pelo professor, pelo responsável e pelo técnico administrativo. Por quê? Porque a interface está ligada a uma classe abstrata. Tá? Então, classes comuns são obrigatórias a implementação de todos os métodos da interface. Classes abstratas não são necessárias implementar, porém as classes filhas terão que implementá-los. Beleza? Interface, não é permitido implementar método. Por quê? Bom, primeiro que dentro da interface você não tem atributos. Geralmente os métodos trabalham sobre os atributos, então você não pode implementar um método lá dentro porque você não tem atributos, você não tem nada para trabalhar. Então, não é permitido implementar método. Construtor também não pode ter lá dentro, porque ele não é uma classe. Estender classe também, porque ele não é uma classe, somente uma classe pode estender outra classe. Implementar outra interface também não. Você pode estender uma interface, ou seja, você tem uma interface mãe, você criar uma interface filha e herdar tudo que ela tem e acrescentar informação, acrescentar métodos. Mas você não pode implementar outra interface, por quê? Porque dentro de uma interface não pode implementar métodos. Então, isso aí já está resolvido. E outra coisa, não pode ser final. Por quê? Lembra que o final, o que ele faz? Ele proíbe a herança ou a implementação ou qualquer outra coisa. Então, não pode ser do tipo final. Tá? Então, beleza. Como surgiu esse problema? Como surgiu essa ideia? Então, imaginem bem, esse gráficozinho aqui dá para expressar certinho esse problema. Então, você tinha lá o sistema, onde você tinha aluno, professor, responsável, técnico administrativo, tal, todo mundo cadastrado lá dentro. Porém, somente os professores e os técnicos administrativos poderiam logar. Tá? Ah, mas aí é só implementar aqui, não precisava disso aqui. Exato. Mas aí, imagina na minha visão, na minha tela. Na minha tela eu teria que ter uma tela que chamava um objeto da classe professor para fazer o login. Ou um outro, dentro de um if lá, um objeto do tipo técnico administrativo que fizesse login. Então, eu teria que ter um ifs. Aí apareceu mais uma classe que precisa fazer login. Eu tenho que ir lá e mexer no if lá para colocar mais um cara. E aí eu preciso colocar mais outro cara. Então, eu vou ter que começar a criar um monte, mexer dentro do meu código. Tá? E isso não é bom. Tá? Por quê? Porque o professor ele tem que funcionar por si só. Não é porque eu adicionei mais alguém que eu vou ter que mexer em tudo. Tá? Então, quando eu crio a interface, a ideia é exatamente isso. Eu falo assim, ó, quem pode executar essa ação aqui de fazer login, precisa de um professor. Aí você faz um método para o professor. Depois, técnico administrativo também. Então, eu faço outro login para técnico administrativo. Depois eu faço outro login para responsável, outro login para aluno. E aí você vai fazer um monte de processos, um monte de métodos muito parecidos só porque a classe é diferente. Tá? Então, qual que é a ideia? A ideia é você fazer um método que receba como parâmetro um objeto que implementa logável. E aí, todas as classes que eu falo que implementa logável, ela vai se virar e resolver esse problema. Então, aí eu posso passar nesse método um professor ou um técnico administrativo. Se eu passar um responsável, ele não vai logar. Por quê? Porque o responsável não existe. Tá? Não implementa a interface logável. Ele já vai gerar um erro na hora de eu passar esse cara aqui para lá. Tá? Bom, e aí, professor, como que eu implemento essa bagunça toda dentro do Java? É muito simples. Tá? Muito simples mesmo. Tá?
Tá aqui, ó. Então, a interface logável, esse atributo aqui caiu de bobeira aqui dentro, tá? Mas aí eu só tenho lá dentro um login e um logoff, tá? E como que eu implemento isso? É só assim, ó, public interface, o nome dela, logável, tá? Então, estou criando uma interface logável, que dentro dela eu tenho o método login e o método logoff. Só isso, professor, só isso. Então, ela pede que todo mundo que implemente essa interface faça esses dois métodos. Acabou. Aí ela não tem interesse em mais nada, tá? Então, eu implementei esse cara. Aí, na minha classe filha, aqui eu fiz um exemplo de utilizar aí o pessoa logável, tá? Então, ó, a classe pessoa implements logável. Quando eu coloco isso, eu estou dizendo que a classe pessoa ela vai ter que ter um método public boolean login e um método public boolean logoff, tá? Que vai ser sobrescrito, ó, tá vendo? Então ele está implementando o logável, ou seja, ele está pegando o método que eu tenho logável, descartando ele e reescrevendo. Professor, mas para que isso? Porque somente a pessoa sabe como fazer o login de pessoa. Então aqui, ó, se eu falar assim, o professor para fazer login, ele precisa ter o prontuário dele e uma senha. Beleza, eu vou adicionar aqui um prontuário, uma senha, vou guardar a informação aqui dentro. O técnico administrativo precisa ter o prontuário, o departamento dele e a senha, para que ele consiga pegar as suas coisas do prontuário dele. Então tá. Então cada um faz o login da forma que ele precisa ser feito, tá? Com as informações que ele tem. Aí eu poderia ter aqui, ó, imagine se o logável fosse o responsável. Mas o responsável não tem prontuário. Pode ser que eu utilizaria o CPF dele para fazer o login. Tá? E aí eu posso utilizar, posso colocar ele como sendo logável, só que aí no login dele eu uso o CPF e uma senha. Ou o CPF é a data de nascimento dele. Pronto. São dados que eu tenho aqui dentro, que eu tenho guardado aqui dentro do responsável. Ou o CPF, prontuário do filho. Então eu posso ter várias características desse jeito. E aí, então, cada login pode ser diferente. Não precisa ser o mesmo, não precisa ser com os mesmos dados, pode ser com dados diferentes. Tá? Então, aqui ó, é como eu implemento isso. Então, quando eu tenho essa herança, tá vendo que é como se fosse uma herança, né? É uma herança, só que é com tracejado. Então, é como se fosse essa herança com tracejado implementa. Então, uma pessoa implementa a interface logável. Professor, mas quando a gente viu herança, eu só posso herdar de um cara só. Exatamente. Tá? Quando eu faço herança aqui, cadê ele? Cadê a herança? Aqui. Eu vou estender um cara só. Por quê? Porque um filho depende somente de uma classe pai. Não pode ter herança múltipla. Mas e interface múltipla? Pode ter várias interfaces. Então ele pode implementar uma interface, vírgula, outra interface. Então eu posso colocar aqui, ó, implementa logável, vírgula, serializável, vírgula, impresso e outras coisas. Eu vou mostrar para vocês, na prática, como isso aí se resolve. Tá? Aqui é a herança quando a gente trabalha com classe abstrata. Vou ficando no fim aqui. Vamos lá, então. Aqui eu vou deixar esse desenho aqui para vocês terem uma ideia da implementação que a gente vai fazer. Tá? Então a gente vai implementar isso daqui e mostrar para vocês. Na verdade, não vou implementar, que eu já implementei. E eu não vou ficar codificando aqui a torre direito em aula, que demora muito tempo, a gente perde muito tempo. Tá? Como é um assunto não muito complexo. Então vamos lá. Ó. Então a gente tem aqui ó, a pessoa. Tá? Então eu vou lá no pessoa. Então a minha classe pessoa lá tem aqueles dados lá, CPF, nome, endereço, cidade, estado. Que está aqui, ó, CPF, nome, endereço, cidade, estado. Ele tem um novo alterar e apresentar. Tá? Então, aqui, ó, a pessoa, tá? Pessoal, eu não criei inteiro aqui, mas tudo bem.
Aqui tem o método novo, aqui tem o método apresenta, aqui tem o método alterar, que poderia ser um método completinho lá, bonitinho, para funcionar, tá? Mas eu não perdi tempo implementando, eu só usei o mínimo aqui para a gente poder entender esse conceito, tá? Então aqui, ó, foi criada uma classe abstrata pessoa, ela não faz parte da nossa aplicação. Pode ver que aqui ele não fica colorido, ó, ele fica com uma cor diferente, tá? Ele fica tudo em cinza, indicando que isso é abstrato, não existe dentro da aplicação, como sendo um objeto. Tá? E aqui eu coloquei dois métodos abstratos, ó, comunicar. Então, como que eu faço para comunicar com uma pessoa, que pode ser um professor, então pode ser que seja e-mail, pode ser que seja ligar, pode ser que seja alguma coisa diferente, tá? E o como localizar essa pessoa. Então, colocou dois métodos abstratos aqui dentro. Aí, eu vou ver o aluno aqui, ó. O aluno, verdade de pessoa. Então, ele continua sendo algo normal. Vou tirar o implemento. Deixa eu implementar aqui. Tá? Então, ele adicionou coisas, ó. Então, ele implementa... Ó, olha que interessante. A classe aluno, ó, ela estende pessoa, ou seja, ela pega todas as coisas que eu tenho aqui em pessoa. Tá? E tem que implementar quem? Esses dois métodos que são abstratos. Então, o aluno, ó, foi lá, fez todas as coisas e implementou os dois métodos. Porém, eu coloquei ele como logável. Então, se ele é logável, o que acontece? Vamos lá ver o que é esse logável. Esse logável é uma interface, ó, que eu criei. Olha lá, public interface logável. Ele tem o método public boolean login e tem o método public boolean islogado. Tá? Ou seja, quem implementa essa interface, obrigatoriamente tem que ter esses dois caras, esses dois métodos. Tá? Aí, o aluno foi lá e implementou esses dois métodos. Aqui, ó, o login e o logout, tá? O logado, islogado. É um método simples que não faz nada aqui, é só para retornar um true e o outro retorna true e false. Tá? Aí eu tenho aqui o outro cara aqui, que é o professor. Tá? O professor também estende pessoa e implementa logável. Então, se ele estende pessoa, ele é obrigado a implementar os métodos abstratos de pessoa. Tá? Então, aqui, ó, os métodos de pessoa. Tá lá, tá com override, sobrescrita. Tá? E também ele implementa logável. Então, ele vai estar aqui com os seus login e logado. Se eu não tiver implementação, ó, se eu retirar isso daqui, comentar, ó, ele já me gera um erro. Ó. Ele fala, ó, professor is not abstract and not override abstract method is logado, inlogável. Tá? Ou seja, ele não está... Então, quando eu crio uma interface, é como se eu criasse um conjunto de métodos... Oh, perdão. Como se eu criasse um conjunto de métodos abstratos. Tá? Que quem estende ela vai ter que implementá-los. Tá? E aí o professor, ó, ele herdou de pessoa e implementou logável. De pessoa, ele fez o que tinha que fazer, ó, implementou os dois. Porém, de logável, ó, ele não implementou os dois, faltou um. Então, ele já dá um erro aqui dizendo, ó, faltou você implementar algo do logável lá. Tá? Por quê? Porque se ele não tiver implementado, ele não é um cara logável. E aí, eu volto esse cara ao normal, e aí eu salvo, ele já omite o erro. Tá? Aí eu tenho lá o técnico administrativo. Esse cara aqui, ele não é logável. Tá? Por quê? Porque ele não implementa o logável. Ele só estende a pessoa. Então ele tem departamento, tem cargo, faz tudo lá, a comunicação está aqui, a localização está aqui. Mas ele não implementa nem o login, nem o logout. Por quê? Porque ele não está implementando o logável. Professor, beleza. Então o aluno e o professor conseguem logar e o técnico administrativo não. Exatamente isso. Tá? Mas aí, como que eu uso isso? Tá? Aqui no meu inicial, aqui eu criei um método. Olha que legal. Eu criei um método, ó, estático, tá? Para ficar mais fácil. Não precisar criar a classe desse cara.
que ele recebe um logável, ó. Entendeu? Então é como se fosse uma classe, o logável é como se fosse uma classe. Então quem implementa o logável consegue utilizar esse cara. Então, ó, eu criei aqui, ó, um professor e um aluno, tá? E chamei o entrar na aplicação, passando o P, tá? Quando eu passo o P, ele fala assim, ó, o P é o que? É um professor. O professor, ele implementa logável? Implementa. É válido, então. Aí, então, ele pega o usuário como sendo um logável, e aqui, ó, o usuário, mesmo sendo um professor, ele só tem, tá? Ele vai ter só esses dois métodos aqui, ó. Só o login e o eslogado. Ele não vai ter o resto das coisas. Vamos ver se agora aparece. Tá vendo? Ó? Então, ó, o usuário, mesmo eu passando um P, que é um professor que tem um monte de coisa lá dentro, ó, se eu pegar o P aqui, ó, P ponto, ele tem alterar, apresentar, comunicar, eslogado, localizar, login, tem um monte de coisa aqui, tá? Mas como eu mandei ele lá para dentro, ó, ele é visto a partir de agora, quando ele entrou dentro desse método aqui, entrar na aplicação, ele passa a ser um objeto do tipo logável. O que, que um logável tem? Ele tem só o logado e o login. Acabou. Mais nada. Tá? E aí, aqui dentro, eu vou falar, ó, usuário.login. Então, uma hora eu passo o professor, ele usa o login do professor. Outra hora eu passo o aluno, ele usa o login do aluno. Tá? Se eu criasse aqui, ó, um técnico administrativo, tá? Estou criando um técnico administrativo aqui. Criei um técnico administrativo aqui, ó. Eu não posso fazer aqui, ó, o entrar na aplicação passando o TA. Por quê, ó? Porque o TA não é um objeto do tipo logável. Tá vendo, ó? O técnico administrativo não pode ser convertido em logável. Mas por que o professor pode e o aluno pode? Porque o professor e o aluno implementam a interface logável. Tá? Então, se eu pegar e rodar esse cara aqui, ó, construído, inicial. Tá vendo? Ó? Os dois conseguiram entrar no sistema. Ó. Então, eu chamei entrar na aplicação com o P de professor e com o A de aluno. Ele entrou. Por quê? Porque os dois implementam o login e os dois implementam a interface logável. Entenderam, pessoal? Interface? Coisa diferente dá para fazer? Então, na verdade, a interface ela não é herança. Por quê? Porque não é uma característica. Você fala assim, um aluno é um logável. Não, um aluno é uma pessoa. Porém, ele implementa o logável. O logável que é a possibilidade de se logar dentro dessa aplicação através da implementação de dois métodos, que é o login e o logout, e o eslogado. Beleza, pessoal? Entenderam ou não? O difícil é achar onde usar, viu, Lucas? Mas mais para frente vocês vão encontrar vários. Não, a interface não armazena nada. Geralmente, quando você usa Java Web, tem muitas API que você vai utilizar que já vem com a interface, que são alguns métodos que você tem que utilizar para poder usar aquele recurso do Java Web. Os frameworks geralmente utilizam bastante desse recurso. Por quê? Porque ele você não precisa ficar herdando nada de ninguém. Tá? Então imagine assim, você vai salvar em banco.
Ah, é o JPA. Tá? Você vai salvar em banco. O JPA, ele pede que você implemente um cara chamado Serializable. Mas ele não pede para você herdar de ninguém. Então, sua classe fica independente do resto. Tá? Independente do framework, da ferramenta que você vai usar. Só que você tem que implementar algo para que essa ferramenta possa funcionar. Tá? Então, vocês vão ver que quando você trabalhar com JPA, com Java Web, com essas coisas, vocês vão usar bastante essa parte de implements. Tá? Mas agora, nesse momento, agora, vocês não vão usar tanto. Então, essa semana aqui, ó, eu deixei para vocês aqui, ó, interfaces, né? Então, essa aula de hoje, exercício de interface. Primeiro aqui, ó, material de fixação de conteúdo. Eu acho importante, eu deixei algumas referenciazinhas para vocês, tá? Para vocês tentarem entender, tem uma outra fala aí, na verdade, outra escrita, né? Sobre a parte de interface. Então, ó, aqui tem o link da apostila de orientação a objetos da Kaelon. E tem também esse cara aqui, achei bastante interessante, entendendo interfaces em Java. Tá? Que é o pessoal da DevMed aqui. Ele fala bastante sobre Java, então, ele dá um exemplo de figura geométrica. Depois, eu vou deixar para vocês aqui esse exemplo e as transparências e o vídeo, tá? E aí o exercício de interface é um exercício só, tá? Por que eu fiz esse exercício? Vocês podem ver, ó, que eu tenho 3 coisas totalmente diferentes. A despesa, que é algo que você paga relacionado a algum gasto que você tem dentro da sua empresa. Então, imagina lá, eu tenho água, tenho telefone, tenho jardinagem, tudo isso é despesa. Tá? Eu tenho a venda, onde eu tenho o número da nota, a data, a forma de pagamento e o valor. Tá? Isso aqui não tem nada que bate com isso aqui, totalmente diferente, e até as funcionalidades. Então, a despesa não tem nada a ver com a venda. Tá? E aí eu tenho o salário aqui, ó, que também é uma despesa, tá? Para a empresa. Mas eu tenho que saber quem que é o cara, qual que é o nome dele, o mês, o ano, a data. E os dados daqui não tem nada a ver com os dados daqui, ó. Então, o que acontece? São coisas totalmente diferentes que em um momento eu preciso unir elas para saber, para mim ter um extrato do que aconteceu dentro da minha empresa. Hoje, o que eu tive que fazer? Hoje eu paguei o salário do João, do Mané, do Cláudio, da Ana, da Márcia. Eu vendi isso aqui, eu recebi esse valor, esse valor, esse valor, esse valor. E eu tive a despesa aqui do jardineiro e da água. Entendeu? Então isso aí tem que aparecer tudo junto. Então se eu ficar fazendo um forzinho para um, forzinho para o outro, forzinho para o outro, eu começo a me embananar todo. Tá? Então, qual que é o objetivo desse trabalho? Esse trabalho aqui é o seguinte, você vai criar uma interface movimento, ou seja, tanto a despesa quanto a venda, quanto o salário são movimentos. Tá? Mas os dados deles são totalmente diferentes. Tá? E vai servir só para mim colocar dentro de um relatório, tá? De me apresentar uma relação. E nesse relatório, eu quero que apareça só, eu preciso ter só o dado do movimento. Tá? Então, eu preciso saber assim, ó, foi vendido na nota fiscal tal, no dia de hoje, através de, no cartão, o valor de tanto. Tá? Então, esse get movimento da interface aqui, ó, eu quero saber o que é o movimento. É igual você tira um extrato do seu cartão, ou tira extrato da sua conta. Lá tá assim, saque no caixa, menos tanto. Depósito, tanto. Transferência via Pix, tanto. Transferência normal, tanto. Então, você tem vários movimentos que todos os dados deles são totalmente diferentes. Porém, eles precisam ser agrupados em um determinado ponto. Então, a ideia dessa aplicação é exatamente isso. Tá? Então, o que eu vou ter aqui? Eu tenho essas classes aqui que são independentes, o salário, a venda e a despesa. Então, você vai ter que fazer um cadastrinho aí, ó. Na verdade, eu só pedi para incluir e listar. Tá? Então, eu vou ter que incluir e listar cada um desses aqui. Mas aí eu vou ter que ter um cara que gerencia o movimento.
aonde eu vou pegar os dados de todos esses caras aqui e poder apresentar. Tá? Então, dentro de despesa, venda e salário, eu vou ter que implementar o get movimento e o valor movimento. Então, o valor movimento eu tenho aqui, ó, o valor e o salário. Perfeito. Então, o get movimento vai ser um dis.valor, o outro vai ser um dis.valor e o outro vai ser um dis.salário. Beleza. 3 returnzinhos lá dentro. Mas agora o movimento, ó, para cada uma das classes, o movimento deve retornar numa string com os seguintes formatos apresentados abaixo. Então, para a despesa, eu tenho que colocar a data, um tracinho, a descrição, um tracinho, o valor. Tá? Para venda, a data, um tracinho, venda, 2 pontos, o número da nota, tracinho, a forma de pagamento, tracinho, o valor. E o salário é a data, a palavra salário, 2 pontos, o nome, referente, mês, ano e o salário. Tá? Então, ó, imagine que esses caras têm que implementar esse get movimento para que eu possa fazer um extrato movimento diário. Tá? Então, esse diagrama apresenta a interface movimento, que é implementada em todas as classes, indicando que essas classes são movimentos financeiros da empresa. Na figura ainda é apresentado o formato a ser retornado pelo método getMovimento de uma das classes. Então, esse dado aqui está tudo numa figura, tá? Deve ser implementado o controle para as 3 classes. Então, você vai fazer um gerenciar despesa, gerenciar vendas e gerenciar salário. Como também o controle para o movimento financeiro. Então, lá, você vai implementar incluir despesa, incluir listar despesa, incluir venda, listar venda, incluir pagamento, listar pagamentos. Então, cada um desses vai estar num vetor separado. Tá? Na hora que eu peço para apresentar o extrato de movimentação financeira, o que eu posso fazer? Então, eu jogo dentro do vetor de movimentação todas as despesas, todas as vendas, todos os pagamentos e mando apresentar tudo. Faz um for nesse vetor. Tá? E aí ele vai apresentar todo mundo de acordo com essa especificação que eu coloquei aqui embaixo. Lá no meu controle financeiro, o que eu faço? Eu ponho lá imprimir movimentação financeira. O que faz esse cara? Ele só pega lá dos meus outros arrays. Então aqui eu vou ter que ter um get despesas, get vendas e get salários. E aí eu pego ele e jogo tudo dentro desse vetor, que é um vetor de movimento financeiro. Vetor não, um array list de movimento financeiro dentro da minha função imprimir, apresentar extrato. Tá? E aí lá dentro eu vou estar todo mundo misturado. Só que na hora que eu mando imprimir, ele vai pegando o método de get movimento de cada um desses. Tá? E no final, através da soma dos valores, eu tenho o saldo, o saldo final do que você gastou, do que você recebeu. Beleza, então, quando tiver dúvida, pessoal, entre em contato aí. Por hoje é só. Valeu, galera. Obrigado pela atenção aí de vocês.